estou aqui para falar sobre o apóstolo. Vamos entender um pouco desse dom, desse chamado e tirar algumas dúvidas sobre o que é ser um apóstolo no dia de hoje. Abre sua Bíblia em Efésios 4:11, que vai dizer assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Estes são os 5 dons ministeriais que Paulo vai falar para a igreja dos Efésios e deixa para nós o ensinamento de como que a igreja é aperfeiçoada através dos dons, né? E hoje eu quero falar sobre o apóstolo. A grande pergunta que ronda a teologia, que é um tanto polêmica, é se o apóstolo existe nos dias de hoje, né? Porque para muitos o apóstolo é somente os 12 que andaram com Jesus e que já morreram, que não estão mais presentes conosco, né? E por conta disso, as pessoas acreditam que o apóstolo ele não exista mais. De fato, esse tipo de apóstolo, o apóstolo que viu Jesus, que andou com Jesus, que aprendeu diretamente da fonte da vida eterna, ele não existe mais. Mas nós temos algumas características sobre os apóstolos que vai nos entender se esse dom existe ou não nos dias de hoje, né? A primeira categoria é o apóstolo supremo, que é Jesus. Jesus é o apóstolo supremo, Jesus é o fundador da igreja. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. E por isso ele é o fundador da igreja, ele é o apóstolo supremo, né? A segunda característica são os apóstolos do Cordeiro. São os 12 discípulos que Jesus enviou após ele mesmo ter sido enviado, né? Os 12 ali que aprenderam com ele, que andaram com ele durante o seu ministério terreno. Esses são os apóstolos do Cordeiro, né? Ninguém pode ser incluído nessa lista, ninguém, nem eu, nem você. Não importa quão grande uma pessoa foi na história da igreja, ela não pode ser incluída nessa categoria, porque o critério para ser incluída é ser testemunha ocular de Cristo, é ter andado, visto Jesus em forma de homem, em forma de servo, né? E não podemos ser incluídos nessa categoria mais. Esses apóstolos são aqueles que participaram desde o batismo de João até a ascensão dele nos céus. É lá em Atos 15, do 15 ao 26, vamos estar falando sobre isso. A terceira categoria são os apóstolos de fundação ou fundamento. São os apóstolos do Novo Testamento que não estão entre os 12, né, que Jesus escolheu a dedo, que são testemunha ocular dele, mas que lançaram o fundamento da palavra, escreveram parte das escrituras. Nós temos aí um nome que é muito famoso, o apóstolo Paulo. Ele é um apóstolo de fundação, de fundamento, porque por mais que ele não tenha sido um dos 12, ele foi um apóstolo porque ele lançou o fundamento da palavra. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo que escreveu, né? Também não tem como incluir ninguém nessa categoria, porque o cânon das escrituras foi fechado, né? O livro, a Bíblia Sagrada, ela não vai ter mais nenhum livro incluído nela. O cânon foi fechado. Se você estudar a história da igreja, a gente vai ver como que funcionou, como que funcionava essa questão do cânon. Foi um trabalho, né, minucioso ali, dirigido pelo Espírito Santo, porque a palavra é um milagre. A palavra que hoje chegou a nós, ela é um milagre dela estar intacta, dela estar íntegra, né? Ela não ter sido modificada. Não tem como a gente modificar isso, não tem como a gente incluir mais nenhum livro, porque o cânon foi fechado. Paulo é esse apóstolo. E a quarta categoria, mas não menos importante, são os apóstolos não fundamentais. Não porque eles não têm importância, mas que são apóstolos, porque a Bíblia chama eles de apóstolos. Só que eles não lançaram o fundamento da palavra, né? Por exemplo, Barnabé, ele andou com Paulo, ele
implantou igrejas com Paulo, mas ele não é um apóstolo fundamental, porque ele não lançou fundamento, ele não lançou o fundamento da palavra, né? Ele não escreveu. Existem documentos históricos que ele pode ter escrito, mas não foi incluído no cânon, né? Silas e Timóteo também, e não tem como a gente incluir ninguém nessa categoria, porque o cânon já foi fechado. Ninguém vai escrever um livro da Bíblia e citar o nosso nome lá e a gente ser incluído, não tem como, porque o cânon já foi encerrado. Mas vamos para as características do apóstolo moderno. O apóstolo moderno, ele é um ministro da palavra, né? Ele vai ser pioneiro em uma área, seja geográfica ou de atuação, ou seja, ele vai conquistar um território. O apóstolo, ele vai ser aquele que vai lançar a base, digamos assim. Ele vai lançar a base para que os outros ministérios, os outros dons, eles venham e complementem essa ação. E é por isso que o apóstolo, né, tem as definições de que o apóstolo ele vai fluir nos outros dons. Ele vai fluir como evangelista. Ele vai fluir como pastor, como mestre. Ele vai ter essas funções porque geralmente ele é um pioneiro em alguma área. Geralmente ele vai chegar primeiro em algum lugar. E aí é que ele vai fazer o papel dos outros, né? Principalmente quando é ele sozinho, ele Deus, ou ele a esposa, ou uma equipe muito pequena e as pessoas, elas não têm ali os 5 ministérios. Então o apóstolo ele vai desempenhar essa função até que a igreja esteja firme, até que ele faça um discípulo e possa se desligar dali e começar em um outro lugar. Essa vai ser uma função do apóstolo, a gente vê isso muito refletido no Novo Testamento, né? Paulo ia, ele pregava, ele evangelizava, ele ensinava, ele consolidava e depois ele ia embora, partia para uma outra cidade. O Espírito Santo direcionava ele para uma outra cidade para pregar o evangelho, para consolidar, para ensinar, formar um discípulo e poder ir para um outro lugar. Essa é a função do apóstolo, né? Por isso que o apóstolo ele existe nos dias atuais, porque não é um título. O apostolado não é um título, é uma função. Uma função, o apostolado ele é uma função. Por isso que tem muita gente que não entende os dons ministeriais como um encargo, como um dom de Deus. Muitas pessoas enxergam como títulos, né? Quando você fala pastor fulano de tal, a pessoa, nossa, pastor. Mas não entende que o pastor é aquele que cuida das ovelhas, que sara as ovelhas, as feridas, né? Que vai cuidar, que vai tratar. Então, quando você fala apóstolo, tem pessoas que já acham que o apóstolo ele é o título supremo de alguém da igreja, né? Que você começa, sei lá, como um diácono, você evolui, você vira um pastor, você evolui mais um pouco, você vira, sei lá, um bispo, você evolui mais um pouco, você vira um apóstolo. Mas não, gente, apóstolo não é título. Apóstolo é função, assim como os outros ministérios. Não podemos usar esse título de forma errada só porque a pessoa ela se denominou apóstolo. Não, nós temos que ver mesmo que Deus confiou esse título, esse dom a ela, né? Esse ministério. Aí a gente entende como apóstolo aquele que planta a igreja começando algo sem foco, né? Começando ali alguma coisa sem glória, né? O que tem que desconstruir na nossa mente é isso. Porque hoje no Brasil a gente vê pessoas com esse título, mas que claramente usam para glória, para fama. Porque é o apóstolo falando de tal, o apóstolo não sei o quê. E não é certo. Não é questão de fama, não é questão de glória, porque nunca o ser humano ele nunca terá glória e fama de coisa alguma. Né? Principalmente aquele que nasceu de novo. A glória não é nossa, a glória é sempre do Senhor, sempre do nosso Pai. E Ele deu-nos para, Ele que nos deu para o dom. E
a glória é sempre dele, será para sempre dele, não é nossa, né? Então vamos caminhando. O apóstolo geralmente ele está sozinho, né? Geralmente ele vai começar sozinho no lugar, por isso que ele vai desempenhar o papel dos outros ministérios. Ele vai fluir como evangelista porque ele precisa arrebanhar pessoas, ele precisa ganhar pessoas. Ele vai fluir como pastor porque ele precisa cuidar das pessoas que ele ganhou. Ele vai fluir como mestre porque ele precisa ensinar, doutrinar essas pessoas na palavra. E aí ele vai formar os discípulos e vai poder dar continuidade na obra que o Senhor chamou ele, né? Muitas vezes ele vai para lugares que não vão ter os outros dons de atuação, né? Ele vai estar em um lugar que não tem os outros dons. É por isso que ele vai ter esse chamado apostólico. Não porque porque ele tem todos os dons. O apóstolo é uma pessoa completa. O apóstolo é uma pessoa que está acima de todos porque ele tem todos os dons. Não. Ele vai porque é uma necessidade. Ele vai fluir nesses dons porque é uma necessidade. E nós temos que entender que quem capacita é o Espírito Santo. É Ele que capacita, Ele que nos capacita. E por conta disso, Ele vai dar graça ao apóstolo para que ele cumpra aquilo que ele precisa fazer, né? Ele vai ser mestre para estabelecer as pessoas, ele vai ser evangelista para trazer essas pessoas. Vai ser o pastor porque ele tem que cuidar dessas pessoas. E vai ter que ensinar essas pessoas, né? E uma outra dúvida muito pertinente, já que o apóstolo ele é uma pessoa enviada com uma missão, essa é uma definição sobre o apóstolo, né, do grego, alguém enviado com uma missão, alguém enviado para uma missão. Muitas pessoas, pode ter surgido essa dúvida aí, e o que é um missionário? O missionário já não faz isso? Geralmente o missionário ele não vai para um lugar que não tem nada e ele começa alguma coisa? Sim, né? A definição de missionário, dessa palavra, ela vem do latim. O apóstolo vem do grego, mas eles têm o mesmo significado. Aquele que é mensageiro, aquele que representa quem o enviou, aquele que é incumbido de. O mais similar ao significado de apóstolo é missionário, né? Todo apóstolo, ele é um missionário? Sim, todo apóstolo é um missionário, né? Porque um missionário é alguém enviado com uma missão. Agora, todo missionário é um apóstolo? A resposta é não. Nem todo missionário é um apóstolo. Geralmente as pessoas que vão para um campo transcultural, vão para algum lugar longe, para um outro país, para uma outra cultura, às vezes geralmente ela tem o chamado de um evangelista, mas não é sempre, né? Não é sempre. Às vezes ela pode ser um pastor e Deus está chamando para um outro lugar para cuidar daquelas pessoas. Às vezes ela é um mestre porque precisa de instrução para algum povo. Eu tive a oportunidade de estar nos Ribeirinhos, no Amazonas, no início desse ano, no início de 2020, em janeiro, né? E foi uma experiência maravilhosa. Tenho muitas saudades, inclusive. E eu não sou evangelista, eu não sou apóstolo. Não sou. Nós fomos lá para ensinar. Nós fomos para ensinar aquele povo da palavra de Deus, né? É um povo que já tinha uma igreja, e nós fomos pela matriz dessa igreja, né? Ensinar para um povo que precisa de instrução na palavra. E acaba que a gente recebe muito mais do que ensina, né? Mas todo missionário é apóstolo? Não. Mas todo apóstolo ele é um missionário. Porque o missionário é um mensageiro. É aquele que representa quem o enviou. Aquele que é incumbido dele. E o apóstolo é alguém enviado para uma missão. Então, o apóstolo, ele não vai conseguir exercer tudo por muito tempo. Ele não vai conseguir fluir como pastor, como evangelista, como mestre por muitos anos. Não. O que ele ama é estabelecer alguma coisa forte, alguma coisa sólida.
para que ele saia dali e estabeleça algo novo em algum lugar, né? Ele é muito sensível à voz do Senhor, porque para alguns pode ser loucura largar o que está dando certo e começar uma outra coisa, né? Começar uma coisa nova. E para o apóstolo, a pessoa que tem esse chamado, ele não acha loucura. Ele escuta a voz de Deus e ele obedece, né? É uma frase de uma missionária muito famosa, que fez muita história dentro da igreja, que é Sophia Müller, se eu não me engano. Mas ela tem uma frase que diz o seguinte: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. E eu acho que o apóstolo, ele é desse jeito, né? Eu jamais tive um chamado. Eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi uma ordem e obedeci. Porque ele não é apegado às coisas. Ele não é apegado ao lugar que ele está. Ele pode ter muito carinho, ele ama aquilo, mas ele ama mais ainda obedecer ao Espírito Santo. Então, se você é um apóstolo, se você se identificou com alguma dessas características que eu citei, de alguma forma aqui, se você vê que você consegue fluir no evangelismo, você tem paciência para ensinar, você se enxerga como mestre também, você consegue cuidar, discipular alguém, ora ao Senhor, peça para Ele te mostrar, te direcionar os próximos passos, né? Que seja mesmo um divisor de águas na sua vida, entender seu chamado. Se você for um apóstolo, ore, né? E defenda o seu chamado, porque muitas vezes as pessoas vão ouvir que você é um apóstolo e podem rir, podem achar que é loucura, podem falar, mas isso nem existe mais, mas defenda o seu chamado. Diga a eles: eu ouvi do Senhor de que eu sou isso, de que eu sou chamado para isso. Defenda aquilo que o Senhor confiou a você. Amém? Que Deus te abençoe, que você dê muitos frutos e que esses frutos permaneçam. Em nome de Jesus.